Boa tarde, meus queridos. Então, espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai fazer a correção das nossas avaliações bimestrais, que foi vista na última semana que passou, né? Então, vamos lá, a gente vai fazer isso. Outra, hoje vai ter introdução do conteúdo novo, por isso que o vídeo é um pouquinho mais longo. Continuando aqui, fora isso, eu vou passar umas atividadezinhas complementares para vocês responderem no final que assistir esse vídeo e responder essas atividades valendo nota para colocação nas suas médias gerais, tá certo? Então vamos lá, vamos começar, né? Então, na avaliação da última aula, então, correção das atividades, introdução do novo conteúdo. Então, nas avaliações da aula passada, nós tínhamos o seguinte. Primeira questão. Ao falar sobre o sistema imunológico, muitas pessoas lembram-se apenas pelo meio de defesa de produção dos anticorpos. Entretanto, algumas células, como macrófagos, são capazes de englobar e digerir os organismos invasores. O processo é conhecido como fagocitose, pessoal. O que é a fagocitose? Só explicando aqui. Você tem uma célula. Aí você tem um vírus que está chegando a essa célula. Essa célula ela vai tentar englobar esse vírus. Ela vai tentar deixar entrar. Então, quando o vírus entrar aqui, aí o que é que vai acontecer? Ela vai atacar e vai tentar dissolver esse ser aqui. Dissolvendo esse produto sólido, que é uma substância de gorduras e proteínas, aí o que é que vai acontecer? Ele vai eliminar. Do mesmo jeito que ele destruiu, ele vai eliminar, jogando para fora da célula. Então, nesse caso aí, esse processo é chamado fagocitose. Aí a saída desse conteúdo sólido é chamado exocitose. Pinocitose é quando é líquido. Apoptose, ele vem antes, né? Então, no caso aí, antes de englobar, ele já vai digerindo. E plasmocitose é o plasma que envolve sobre ele e tenta destruir, tá certo? Então, no caso aí, nessa questão aí, era fagocitose. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ó. Sistema imunológico, em defesa do meio de produção de todos os anticorpos, algumas células são capazes de englobar. Quando ele fala englobar, é deixar o corpo estranho entrar dentro da célula, certo? Aí ele vai digerir esses organismos invasores. Então é por isso que é chamado fagocitose, tá certo? Qualquer dúvida pode me chamar lá no privado que eu estou para ajudar vocês, viram? Então vamos passar para a próxima, que o vídeo não pode se estender muito, que ainda tem um conteúdo novo que eu vou falar, né? Segunda questão foi a professora Edna que colocou. A imagem abaixo representa uma forma esquemática de um trajeto do sangue em nosso corpo. Esse trajeto pode ser assim resumido. O sangue que vem de várias partes do corpo chega no átrio direito por duas grandes veias cavas. O sangue sai do ventrículo direito bombeando para a artéria pulmonar. O sangue que é oxigenado nos pulmões retorna ao coração pelas veias pulmonares e desemboca no átrio esquerdo e passa para o ventrículo esquerdo, que bombeia para a aorta e daí segue para todo o corpo. Considerando a trajetória desse esquemazinho que vocês tinham lá na prova, feita pelo sangue, resumidamente, a descrição dos fenômenos sístole e diástole, ele fala da pressão? Não, ele fala do quê? Da circulação pulmonar, porque tem que passar pelos pulmões, né? Respiração celular e pulmonar? Não, somente da pulmonar.
Filtragem de sangue e formação de urina? Não, ele não passou pelos rins, ele passou pelo pulmão. Então seria a alternativa B, circulação pulmonar, certo? Então a segunda questão era essa. Vamos para a terceira questão. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. O nosso sistema imunológico funciona como um exército que diariamente está nos defendendo de diversos tipos de agente, certo? Continuando aqui. Ele é formado de diversas células e substâncias que atuam em diferentes linhas de defesa. Desse modo, os componentes seriam aqueles agentes especiais de inteligência do nosso exército defensor, que atua de maneira altamente específica, quer dizer, ele só vai batalhar esse exército para destruir uma coisa, sendo produzido de acordo com um antígeno. O antígeno é aquele que ataca. Se você ataca um ser, esse ser ele tem que ser atacado por um sistema de defesa. E quem é esse sistema de defesa? No caso aqui seria quem? Já está dizendo, os anticorpos. Então, a gente é atacado pelo antígeno. A gente está vendo hoje pelo vírus, por exemplo, que a gente está tendo aí, que é o... Ai, agora me deu um branco, pessoal. O Covid. O Covid. Né? No caso, o Covid, ele está atacando o nosso corpo. Então, o soldado do Covid, ele entra, que é um corpo estranho. Aí, para a gente poder se defender, a gente precisa de quem? De um soldado que ele lute especificamente para isso. Então, ele tem que produzir o quê? Anticorpos. Por isso que é importante a gente poder utilizar a vacina. A vacina é o vírus, no caso aí, enfraquecido, na qual a gente vai produzir a substância, que são os anticorpos, que vai poder atacar esse vírus. Por isso que é importante a vacina, certo, pessoal? O pessoal aí está com medo da vacina, mas a vacina, ela vai vir para quê? Para a gente criar esse sistema de defesa no nosso corpo, certo? Que são os anticorpos, tá ok? Eu não tinha colocado aí, mas é isso aí, viu? Macrófagos, né? São seres grandes. Monócito é aquele ser que só tem um material. Barreira física de defesa. Aí também não tem nada a ver. Célula natural killer também não tem nada a ver. Pra cá. Continuando. Na quarta questão. A quarta questão fala o seguinte: o nosso corpo é exposto frequentemente de diversos organismos e partículas capazes de desencadear problemas de saúde. Esses agentes, quando não entram em contato com o nosso corpo, desencadeiam uma resposta imune às partículas estranhas que entram em nosso corpo, estimulam o nosso sistema e damos o nome de... Então, quem é esse agente que ele está falando? Estranho. Eu acabei de dizer na resposta anterior. Os antígenos, certo? Então, esses corpos estranhos que entram no nosso corpo, esse vírus, ou bactéria, ou outros seres estranhos que entram no nosso corpo, são chamados antígenos, certo? Então, aí a resposta da quarta questão. Desculpa porque minha cachorrinha estava vendo um bando de cachorro ali, aí ela estava latindo, doidinha de pedra. Mas vamos continuar aqui. Próxima. Essa daqui era parecida com aquelas terceira questão. Algumas substâncias estranhas entram no nosso corpo, desencadeiam uma resposta imune. Nosso corpo, então, produz uma proteína. Qual é a proteína que a gente vai criar? Os anticorpos, porque o antígeno é aquele que ataca. Os anticorpos é aqueles que se defendem, né? É capaz de reagir com essa substância e defender o organismo. Denominamos essa substância de anticorpos. Os anticorpos podem ser feitos pela vacina, podem ser feitos pelo soro.
certo? Mas os anticorpos são produzidos naturalmente dentro do nosso organismo. Aqui ajuda a fabricar. E os leucócitos vêm dos glóbulos brancos, né? Que são os agentes de defesa, certo? Então, no caso, para produzir e defender, de novo, são os anticorpos, certo? Então, aí foi a correção da atividade. Então, agora a gente vai na introdução do conteúdo novo. Então, nesse conteúdo novo, a gente vai falar do sistema neural, pessoal. O que é o sistema neural? É as células que formam o nosso cérebro, né? Então, ele vai formando o nosso cérebro e ele é feito como essa célula aqui, que parece uma estrela, né? Se vocês verem, eles têm tipo um formato de uma estrela cadente, né? Essa célula aqui é a célula neural, certo? Então, essa parte todinha amarela é uma célula neural. Essa azul aqui já é outra célula neural dando continuidade. E essas células neurais que tem no nosso cérebro, ou chamado neurônio, ou o nosso famoso tic-teco, né, que a gente brinca muito, no caso aqui, eles são interligados através de quem? Das sinapses. As sinapses é que levam a informação de uma célula para outra. Então é como se a gente fosse uma ligação de árvore de Natal, certo? Então vai levando esse impulso elétrico de uma célula para outra. E quem faz esse impulso elétrico? No caso aqui, os dendritos, eles são pequenas aberturas que tem nessa célula, certo? E ele tem o quê? Do lado de fora, na caixa do nosso cérebro, onde tem os neurônios, eles ficam boiando numa superfície líquida, que tem uma substância, certo? E essa substância, ela tem tipo uma, como é que eu posso dizer, para facilitar? Ela tem tipo uma voltagem positiva e negativa, os polos, certo? Então, por exemplo, se aqui de fora for positivo e aqui dentro for negativo, quem é que vai captar essa substância para dentro da célula? São os dendritos. Então, os dendritos, ele capta essa substância para dentro das células, levando para se encontrar os negativos com os positivos. O que é que acontece quando a gente junta negativo com positivo? Vem o chamado impulso elétrico, né? Então produz eletricidade. O nosso corpo, ele produz eletricidade. A eletricidade, ela está desde o cérebro, chegando também nas nossas costas através do quê? Então a gente tem aqui, no caso, dentro da parte da coluna vertebral, um monte, como se fosse tipo fios, mas fibras, mas não digo fios, né? No caso, ligações que levam até o nosso pé. E esse daí vai disparando esses impulsos elétricos. É por isso que a gente sente as coisas ao tocar. Quando a gente perde essa sensibilidade, é sinal que você afetou uma parte da coluna vertebral. Aí você vai perdendo os movimentos, porque quem é que informa esses movimentos? Diz, olha, dedo, para você mexer, é o nosso cérebro. E quem é que dá essa informação ao cérebro? São os chamados neurônios, certo? Então, no caso, existe um revestimento, esse rosadinho que a gente está vendo, que é chamado bainha de mielina, que não tem escrito, mas eu vou colocar aqui. Essa bainha de mielina, ela serve para proteger do líquido ficar do lado de fora, não penetrar no líquido que corre aqui dentro. Para ver o quê? O impulso elétrico, porque quem é que vai captar esse líquido que está de fora? Que pode ser de uma voltagem? Os dendritos, que levam esse impulso elétrico através desse cabo que é chamado axônio, né? Então o axônio é que vai disparar e levar a informação e vai chegar nessas pontas aqui, que são as sinapses nervosas, que vai passar a informação de um neurônio para o outro, de um neurônio para o outro, e assim vai, como se fosse uma rede de comunicação,
certo? É muito interessante isso. Então, nesse caso aqui, ele passa, e quem é que passa a informação? É as sinapses nervosas, certo? Estão entendendo a diferença? Então, ó, dendritos captam material. Núcleo é onde tem a informação celular. Aqui também tem a informação, né? O outro núcleo. Sinapses é onde joga as informações para outra célula. E assim vai, né? Porque com a pessoa, às vezes, perde a memória. Porque essas sinapses podem se desconectar do outro neurônio. Aí a pessoa acaba perdendo, no caso, as mensagens neurais, né? Então ela tem que criar um outro meio para transmitir a informação de uma célula para outra, certo? Então ela tem que transmitir essa informação. Então é como se fosse a gente pode dizer assim, uma lâmpada de Natal, não tem aquela lâmpadazinha? Né? Uma interligada na outra, assim, aqui tem uma lâmpada, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Se essa lâmpada queimar, eu vou ter a informação que está aqui? Não. Eu vou ter a informação que está aqui? Também não, certo? Então, vai se perdendo as informações. Então, se um neurônio morre, aí não tem como eu resgatar aquela informação. Por isso que é muito importante ler, é muito importante você trabalhar mentalmente com o cérebro e não fazer as coisas só automaticamente. Porque se o neurônio morre, não tem como recuperar aquelas informações, certo? Então, por isso que o nosso cérebro ele tem que estar ativado 24 horas, pensando em tudo, também tem que descansar, né? Para poder você ter essas informações, certo? Na próxima aula, eu vou falar mais um pouquinho sobre essa parte mental, certo? Neural. Então, espero que tenham entendido. E agora eu vou deixar para vocês 2 questõezinhas para vocês responderem e me entregar, porque essas questõezinhas vão valer nota e essas notas vão sendo incluídas na participação de vocês, tá certo? Então eu agradeço desde já a presença de quem estava aqui, agradeço aqueles que fizeram já a atividade, não se esqueçam de fazer para não ficar sem nota, tá certo? Porque a gente está chegando no final e a gente precisa dar nota a vocês, então a participação também está valendo nota, tá certo? Então, obrigado, um beijo a vocês, um forte abraço, até semana que vem que a gente vai continuar a falar sobre esse conteúdo, tá certo, meu povo? Aqueles que não puderam assistir agora, assistam depois e façam as atividades, viu? Então, bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima semana que a gente vai continuar falando sobre o assunto. Tchau, pessoal, tudo de bom!